Atos 18, 18. Apenas este verso, queridos. Podemos ler todos juntos, nós temos o texto em tela. Vamos ler em voz alta. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. O Espírito de Deus fala ao meu coração, aos corações de todos nós que estamos aqui. Quem nos acompanha online, que seja abençoado, não por aquilo que o homem fala, mas pela tua palavra. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, queridos. Paulo rapou ou raspou a cabeça, como a gente fala com mais frequência, porque ele estava concluindo um período devido a um voto que ele havia feito. Na verdade, o raspar a cabeça era o encerramento, a conclusão desse voto. O texto não menciona explicitamente que voto foi esse, mas tudo nos leva a crer que este foi o voto nazireu. Durante um período, aquele que fazia o voto nazireu, que era um voto típico do povo hebreu, aquele que fazia o voto nazireu não raspava, não cortava sequer as pontas dos seus cabelos, e ele ficava um período mais prolongado com os seus cabelos crescendo. A figura bíblica mais conhecida que tinha esse voto nazireu era Sansão. E os seus cabelos longos simbolizavam visualmente a unção especial que ele tinha, a presença especial de Deus na vida dele, e isso lhe dava forças para que ele enfrentasse os adversários, os filisteus, que naqueles dias de Sansão eram os adversários mais violentos e que mais ameaçavam. Portanto, ainda que o texto não mencione, ainda que Lucas, autor de Atos, não diga qual foi o voto, mas há fortes indícios que apontam para o fato de ter sido o voto nazireu. E por que motivos Paulo fez então aquele voto, que consistia não apenas de o cabelo não cortado, mas algumas abstinências voluntárias? Por exemplo, o não beber vinho, o jejum parcial durante aquele período, também eram práticas do voto nazireu. Pois bem, o que teria motivado o apóstolo Paulo a fazer esse jejum especial? Ele estava saindo de Corinto. Isso nos diz muito. A geografia bíblica muitas vezes nos fala bastante. Ele estava saindo de Corinto e ele passou passou pela Síria e foi em direção a Éfeso. Pois bem, o que aconteceu na cidade de Corinto? O evangelho estava chegando naquela região. Aquela região, a cidade de Corinto, mesmo para os padrões da época. E o que é que eu quero dizer com os padrões da época? Naqueles tempos, por exemplo, aconteciam aquilo que a gente hoje até toma como um termo de baixo, quase que de baixo calão, mas que na verdade não é. Existia em Roma as grandes festas que eram chamadas de bacanais, as prostitutas bacãs, elas se davam em orgias para homens, mulheres, e aquilo acontecia ao longo de dias. Mesmo naquele tempo em que isso acontecia, mesmo nesse padrão baixíssimo de conduta moral, mesmo naquele tempo a cidade de Corinto se destacava por tamanha promiscuidade. A degradação moral na cidade de Corinto era uma coisa assustadora, que era conhecida em todo o mundo de então. Só para que nós saibamos, ficava na cidade de Corinto
grande templo da deusa Afrodite. Afrodite era a deusa da sexualidade, da libido humana. No templo de Afrodite, as sacerdotisas de Afrodite, elas ficavam na frente, diante do público, independente de quantas pessoas estivessem presentes. E homens, mulheres, casais, prestavam o culto à imagem de Afrodite. E como que este culto era prestado? Tinha-se relações sexuais com as sacerdotisas de Afrodite. Independente de quem chegasse, independente de quantas pessoas chegassem, e aquilo ali acontecia publicamente. Uma verdadeira orgia em público. E isso se tornou notório em grande parte do mundo conhecido de então. Por isso que, quando o apóstolo Paulo escreve, tempos depois, à igreja de Corinto, ele recomenda para que as irmãs daquela igreja, e ele faz essa recomendação, gravem bem isso, gente. Ele não faz essa recomendação à igreja de Éfeso, ele não faz essa recomendação à igreja da Galácia, ele não faz essa recomendação à igreja de Tessalônica, ele faz essa recomendação apenas e exclusivamente à igreja de Corinto. E que recomendação era essa? Para que as mulheres não cortassem os cabelos. Mas havia um porquê. Porque as sacerdotisas de Afrodite, no tempo determinado para que elas estivessem em serviço no templo, ou seja, se dando aquela orgia generalizada, como sinal de que elas eram as sacerdotisas disponíveis, elas cortavam os seus cabelos. O que Paulo, na verdade, queria era evitar que as irmãs em Cristo, transformadas pelo Senhor Jesus, fossem confundidas com aquelas mulheres de um padrão moral baixíssimo, extremamente degradante. Não faz sentido, meus irmãos, nós tomarmos essa recomendação paulina e nós a universalizarmos. Na verdade, ela veio atender a uma necessidade local, pontual, da igreja do Senhor Jesus. Pois bem, quando o evangelho chegou a Corinto, Paulo fez esse esforço especial, se empenhou de modo especial para que o evangelho do Senhor Jesus chegasse e prosperasse na cidade de Corinto. E pela graça do Senhor, uma igreja se instalou ali. Pela graça do Senhor, as orações, as intercessões, o jejum, todo o voto que o apóstolo Paulo fez, aquilo produziu resultados e aquela igreja floresceu e prosperou e muitas pessoas foram transformadas, muita gente foi salva, muita gente foi redimida pelo evangelho do Senhor Jesus, mesmo naquele ambiente extremamente profano, mesmo naquele ambiente extremamente degradado. Por quê, meus irmãos? Sobretudo porque há um princípio espiritual. Jamais nos esqueçamos disso. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Você pode repetir esse verso comigo? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Paulo se empenhou, jejuou, fez o voto nazireu, clamou ao Senhor, e como fruto disso, floresceu uma igreja, e muita gente se converteu ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia por isso. Mesmo num ambiente cultural, moral, tão hostil, a vitória veio. A bênção foi alcançada. Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, ele fez um voto ao Senhor. Eu quero fazer algumas brevíssimas reflexões com vocês a partir disso. Aliás, eu quero fazer uma observação muito rápida antes de entrar, propriamente dito, naquilo que eu quero falar para você agora. Quero dizer para você que eu creio
e acho muito válida a prática do voto. O apóstolo Paulo fez. Ele era um seguidor de Jesus de Nazaré. Ele foi o cristão mais influente na história da sociedade humana. E eu entendo que nós devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Eu acho que é válida a prática do jejum. Eu acho que é válida a prática da intensificação da intercessão. Eu gosto de me levantar de madrugada para orar. Alguém pode perguntar, mas Paulo, por que a oração da madrugada é mais poderosa do que a oração durante o dia? Não. Alguns brincando dizem o seguinte, é porque de madrugada a fila é menor, né? Então os pedidos nossos chegam mais rápidos até o trono. Mas eu gosto de, em tempos especiais, me empenhar de modo especial por algumas razões muito especiais. Só que eu penso que, por exemplo, isso é coisa minha, pessoal, irmãos. Não quero transformar isso em norma. Por exemplo, se eu entendo que eu devo fazer um jejum, para mim faz mais sentido eu fazer o jejum num período em que eu possa focar mais a minha atenção na oração, na leitura da palavra, na busca pela presença do Senhor. Para mim não produz muito resultado eu fazer o jejum, tendo que correr, tendo que fazer as coisas, tendo que produzir, temos que cumprir compromisso, tendo que fazer tantas coisas. E a proposta do jejum perde bastante o seu sentido. Ou seja, eu me abstenho de alimento para que naquele tempo até mesmo o meu organismo não esteja consumindo muita energia com outras coisas, na digestão do alimento, por exemplo. E dependendo do que a gente come, meus irmãos, a digestão consome muita energia, né, gente? Dependendo do apetite, dependendo daquilo que a gente está comendo e da quantidade do que a gente está comendo, haja energia para fazer digestão. Pois bem, quando a gente se abstém de alimento, a proposta é, se eu quero focar na intercessão, na comunhão, na palavra de Deus, eu quero me fortalecer, eu quero, de modo especial, me preparar na presença do Senhor, interceder diante do Senhor, porque há uma batalha muito intensa que transcorre ou que está por acontecer. E eu creio que esta batalha será vencida pelo Senhor Jesus. Amém. Esse é o propósito do jejum. Esse é o propósito do voto. Então eu quero agora dizer algumas coisas especiais para você. Então deixa eu retornar. Vamos lá. Preste bem atenção. Serei muito breve. Querido irmão, querida irmã, pai, mãe, esposa, esposo, jovem, ancião, crente recém-convertido, crente que já faz parte da igreja do Senhor há décadas. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Pense em alguma questão de muito valor para você. Alguma coisa significativa para você que está te incomodando, que não está indo bem, alguma coisa muito expressiva para o seu coração que não segue bem. Eu quero te dizer uma coisa, você pode adotar procedimentos espirituais que te auxiliarão no confronto, na luta da sua batalha, e que te fortalecerão e farão com que você obtenha vitória. Creia nisso. Creia nisso. Eu tenho muita dificuldade eu disse isso 2 domingos atrás, com o perfil de fé que se preocupa única e exclusivamente com a ortodoxia, ou seja, a reta doutrina,
mas que não tem repercussões na vida prática, que não produz modificações nas coisas que acontecem na vida. Eu creio de modo correto, eu tenho a doutrina correta na minha mente, no meu coração, mas não acredito que isso interfira na minha vida, não acredito que isso modifique os fatos que ocorrem e que estão em andamento na minha vida. Meu querido, eu quero dizer que não é assim que a Bíblia nos apresenta a fé no Senhor Jesus. Você crê em Jesus, você tem a redenção, você tem o Filho de Deus habitando na sua vida, e você tem o Filho de Deus vivendo no seu coração. Irmão, você pode dizer amém? E eu quero dizer para você que esta fé pode sim produzir impacto, repercussões imensas na sua vida, modificar coisas, alterar os rumos de muitas coisas. Creia nisso. Vitórias que talvez você aspire ao longo de anos, elas podem ser alcançadas se você se mobilizar em seu coração. O Senhor pode mudar os rumos das coisas na sua vida. Creia nisso. A fé em Jesus não nos convida para que nós fiquemos como que passivos, apáticos, excessivamente conformados. Então deixa eu tomar emprestadas algumas expressões. Irmão, você pode sim ser um vencedor em nome de Jesus. Irmão, você está vivendo aquela peleja na sua vida familiar, algum campo da sua vida familiar, relacionamento conjugal, alguma questão relacionada ao seu filho, à sua filha, você pode sim receber bênçãos especiais, manifestações sobrenaturais do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, nas vidas dos seus filhos. Creia nisso em nome de Jesus. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, esse negócio é muito próximo daquilo que a gente vive, ou melhor, daquilo que a gente vê em igrejas que fazem da fé um mercado. Por razões óbvias, eu não vou citar o nome de igreja A, B ou C, mas é o que nós temos fartamente hoje, a versão mais midiática do Evangelho. Pare de sofrer, seja feliz, os seus problemas acabaram, coisas desse tipo. Sim, eu reconheço que isso que eu estou falando até então há o risco de ser mal compreendido e nos tornar muito semelhantes a esse tipo de fé que na verdade é mercado, é business. São charlatões que estão por aí explorando a boa fé do povo. Mas apesar dos péssimos exemplos, olha bem para cá. Apesar dos péssimos exemplos que desonram o Evangelho do Senhor Jesus, eu quero dizer que eu continuo crendo que o poder de Cristo, o meu Salvador, altera a ordem natural das coisas na minha vida. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. É isso que eu quero dizer para você. Estou aqui nessa igreja há 13 anos. E uma das cenas mais marcantes e mais significativas que eu vivi foi a do casamento do Sérgio. A maioria de nós conhece bem a história. Sérgio é nosso irmão em Cristo. E com muito respeito, eu digo, ele foi um travesti, viveu quase 20 anos como travesti, vendendo o seu corpo, se prostituindo, vivendo essa prática. Com muito respeito, eu quero dizer, não deixarei de afirmar o que a Bíblia nos diz. Eu quero dizer que isso foge dos padrões bíblicos para o homem, para a mulher. E no dia que ele se casou com a Miriam, que
Estávamos eu e um grande líder dos batistas brasileiros, pastor Fernando Brandão, oficiando essa cerimônia de casamento. E ele veio de lá, elegante, com seu terno, já batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tinha vivido na Europa, Barcelona, depois Roma, quase se casou com um italiano. E aí, quando ele chegou aqui à frente, acompanhado pela sua mamãe, uma senhora, pequenininha, com o rosto todo enrugado, e ela não conseguia conter as suas lágrimas, ela não conseguia conter o seu choro, e ela chegou perto, eu estava aqui, e ela puxou no meu paletó, desce aqui, pastor, porque eu preciso falar com você, e eu desci. Ela disse: o Senhor ouviu as minhas orações. Eu orei mais de 30 anos pela vida desse moço, e isso hoje é fruto das minhas orações. Glória a Deus por isso, irmãos. A nossa fé em Jesus modifica os fatos, altera rumos das coisas. Amém, irmãos? Isso é muito, muito precioso. Mas a segunda coisa que eu quero dizer para você, aliás, diga-se de passagem, hoje, Sérgio e Miriam, sua esposa, estão quase concluindo cursos de teologia e serão ministros do Senhor, pregando o Evangelho pelo Brasil afora. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu voltar a dizer. Querido Weber, deixa eu voltar a dizer, vamos lá. Irmãos, ele era um travesti, ninguém o coagiu, ele foi transformado pelo poder do Senhor Jesus. Hoje ele é casado com Miriam, está fazendo teologia, está se preparando, e ele será um pregador do Evangelho. Saiu da Cracolândia e será um pregador do Evangelho. E hoje ele está se preparando para isso. O que é que a gente fala, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, irmãos. Amém. Então eu creio que isso que Paulo nos deixa como exemplo, isso é referência para a gente. Então vamos lá, eu preciso seguir um pouquinho mais rápido. Eu quero dizer para você o seguinte. Agora eu preciso falar de um lado um pouco negativo, tá? Muitos cristãos, crente, cristão, seguidor de Jesus, muitos cristãos nunca obtiveram uma grande vitória espiritual. Nunca, é essa a expressão que eu estou usando, nunca obtiveram uma grande vitória espiritual. Nunca obtiveram uma grande vitória nas lutas pessoais. E é verdade, as igrejas estão repletas de pessoas que se conformam com uma vida cristã mediana. Vamos lá, é o feijão com arroz da fé. Não saboreiam refeições mais deliciosas. E passam 10, 15, 20, 30 anos e vão para a glória, vão para a presença de Jesus. Quem sou eu para dizer que não? Mas nunca experimentaram uma grande vitória. Sabe por quê? Porque nunca também fizeram votos com o Senhor, como Paulo fez. Porque nunca fizeram um empenho especial para interceder, para clamar, para acordar de madrugada. Eu tenho esse objetivo específico. O que é? E durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou levantar todos os dias às 5 da manhã e vou clamar, e vou interceder, e vou chorar na presença do Senhor. Por isso, as nossas igrejas, queridos, estão cheias de gente que vai para o céu, de gente que confessa Jesus como Salvador e que nunca experimentou uma grande vitória na vida pessoal, mas também porque nunca jejuou, nunca fez um voto, nunca se lançou num esforço especial para obter uma vitória recebida das boas mãos do Senhor Jesus.
Está entendendo o que eu quero dizer? É muito comum, irmãos, é muito comum, na prática do aconselhamento pastoral, casais estão vivendo um tempo de luta. E aí eu pergunto, vamos lá, irmãozinho, irmãzinha, como é que tem sido essa luta de vocês? Aí toda a questão é apresentada, os conflitos, dificuldade de relacionamento, desencontro na comunicação e tantas outras coisas. E aí, irmão, eu pergunto assim, até com um certo receio, pisando em ovos, com os dedos assim. E aí, irmão, está intercedendo, está jejuando, está clamando ao Senhor? Pastor, eu confesso que não, sabe? São tantas as atividades, tantos os compromissos, tanta coisa que a gente tem que fazer, que, olha, na verdade, não tenho nem como, não sobra muito tempo. Aí eu fico pensando, Jesus, passando por uma crise deste tamanho, enfrentando um dilema dessa proporção, a ponto de a própria vida familiar correr o risco de ser desmontada. E aí, me perdoe, fazer o uso da canção profana, como que cantando, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, deixa o barco seguir. Cheio de gente assim. Esses mais de 30 anos de ministério, eu tenho encontrado mais pessoas que negligenciam isso que Paulo não negligenciou, do que pessoas que se lançam nessa prática. Muito mais, muito mais. O filho do irmão, a filha do irmão, o casal está ali vendo o filho ou a filha tomar um caminho obscuro. E meus irmãos, deixa eu fazer uma pausa aqui. Estamos vivendo dias difíceis. Concordam comigo, irmãos? Terríveis, assustadores. Casal muito querido nosso, dentre os tantos irmãos que nós temos na igreja, esse casal compartilhou comigo, pastor, estava um dia numa festa, num churrasco, e chegou a nossa filha, muito jovenzinha, toda vestida de rosa, toda bonitinha e tal, é o jeitinho dela, ela gosta muito assim. E aí estava lá nessa mesma festa um outro casal de duas mulheres, com a filha, que equivalia à nossa filha em idade. E a menininha, filha do, entre aspas, casal de mulheres, começou a brincar com a nossa filha, só que ela com um jeitinho, umas roupinhas completamente diferentes. A nossa filha toda femininazinha, essa coisa toda de boneca e não sei o quê. E a menininha disse, você gosta de usar roupa rosa? E a filhinha do casal disse, sim, eu gosto muito e tal. E a menininha disse, lá em casa a gente não usa roupa rosa, não sei. A mamãe e a mamãe não gostam de comprar. E aí as duas mães, ouvindo isso, interpelaram o casal, irmãos nossos, e eles foram agressivos, subitamente. E os nossos irmãos disseram, mas eu não falei nada, não critiquei ninguém, não expus nenhuma questão ideológica sobre nada, não falei nada. E o casal lá de mulheres dizendo, mas vocês estão impondo uma cultura masculina, máscula, machista sobre a sua menina, que deixa ela usar a roupa que ela quiser, coloca ela para usar a roupa feminina se ela quiser, deixa ela experimentar a roupa masculina, porque de repente é isso que ela quer. E esses nossos irmãos ficaram constrangidos, tamanha a agressividade. Vivemos tempos difíceis, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de toda uma geração de filhos e filhas, crianças, jovens e adolescentes. Amém, igreja? E aí quando eu vejo alguns pais vendo o filho, a filha, tomando uma direção pavorosa,
E às vezes não tem nenhuma relação com a questão da sexualidade. Às vezes a coisa é a rebeldia gratuita, a agressividade, a total insujeição à autoridade. E o pai e a mãe são crentes, têm a Bíblia, a palavra de Deus na mão. Declaram, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Confessam, Jesus é o Filho de Deus. Mas e aí, irmão, o que está fazendo pela filha? O que está fazendo pelo filho? Eu estou citando família, casamento, filhos, porque depois da redenção que eu tenho em Cristo Jesus, para mim, pessoalmente, irmãos, nada é mais precioso do que a família. É o bem maior que o Senhor Jesus me deu. Dou glória a Deus pela minha família. Por isso, irmão, eu quero dizer para você, o apóstolo Paulo, depois de Jesus de Nazaré, sem dúvida alguma, a nossa maior referência bíblica, ele escreveu o livro de Romanos, um cabedal teológico. O que seria da igreja de Jesus se não fosse a carta de Paulo aos Romanos? Ele organizou tudo teologicamente falando. Um homem de maior conteúdo cultural das páginas da Bíblia. Um intelectual, um homem que tinha cidadania romana. Esse camarada não hesitou. Eu vou jejuar, eu vou interceder, eu vou fazer voto, porque essa peleja não é uma peleja comum como outra qualquer, é uma coisa muito importante para mim, e eu sei que para fazer frente a esse negócio, só com jejum, intercessão, e eu vou fazer um voto, e o Senhor há de nos dar vitória, e o evangelho vai prosperar na cidade de Corinto. Meu irmão, você tem alguma luta pessoal? Uma fraqueza sua? Uma coisa que mexe com o seu caráter, a sua conduta? Faça como Paulo. Faça um pacto com o Senhor. Faça um voto. Suplique, interceda, altere a sua rotina. Modifique os seus hábitos. E aquilo será como sinal para você. Eu estou num empenho especial. E o Senhor há de me dar vitória sobre essa fraqueza em nome de Jesus. Agora, quando eu falo de voto a respeito de uma fraqueza pessoal, eu sei que quando a gente fala de fraqueza pessoal, a gente fica um pouco mais inibido. Irmão, o Senhor pode te dar vitória sobre a sua fraqueza pessoal. Diga aleluia, irmão. Aleluia. Se você passa por algum grande drama, alguma coisa na sua vida familiar, seja lá o seu casamento, seja lá um dos filhos, seja o seu relacionamento com seus pais, irmão, não fique assentado nas arquibancadas da vida, assistindo, deixando as coisas seguirem num curso natural. O apóstolo Paulo, a maior figura do cristianismo, mergulhou num voto. O Senhor vai nos dar vitória e eu vou participar dessa peleja. Peleje pela sua questão. E eu creio, o Senhor vai te dar vitória. Eu tenho visto coisas especiais acontecendo. Que indiscutivelmente por outro caminho. Pelo caminho da lógica, da razão, do razoável, não aconteceria. Mas pessoas que alcançaram grandes vitórias, que é exemplo de Paulo, fizeram um pacto, intercederam, jejuaram, pelejaram em nome de Jesus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar.
nome de Jesus, meu irmão, qual é o seu campo de batalha? Qual é a sua questão? O que hoje te aflige? O que hoje te perturba? Uma questão que você não deveria estar passivo. Eu quero te convidar a partir do exemplo de Paulo, para que você faça como ele. Eu vou pelejar. Eu vou pelejar. Talvez você possa decidir agora, eu vou levantar de madrugada todos os dias. Talvez você possa pensar e decidir, eu vou jejuar. Eu vou me apropriar da vitória que Cristo conquistou em meu favor na cruz do Calvário. Aleluia. Irmão, entre na batalha. Peleje contra as trevas. E você vai alcançar vitória. Eu creio nisso em nome de Jesus. Pai eterno, nós oramos agora em nome de Jesus. Paulo, teu servo, o apóstolo, nos exorta a que não permaneçamos passivos, mas que creiamos que pelo teu poder, a ordem natural de muitas coisas pode ser alterada pelo sobrenatural do Senhor. Aleluia. Amém e amém.